Também no canal Band News TV. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve ontem em São Paulo em um evento do LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais, se encontrou lá com empresários e falou sobre o que é importante analisar agora na reforma tributária que caminha no Senado Federal. Exatidão é algo difícil, até porque as relações são dinâmicas e pode ser que a partir dela algum setor possa produzir mais, outro setor produzir menos, mas é possível ter uma rastreabilidade também do que significa, em termos de carga tributária, o modelo proposto nessa PEC 45. É por isso que o senador Eduardo Braga tem pedido todos os estudos, justamente para termos uma resposta. A reforma tributária, tal como concebida, significa um incremento de carga tributária para o contribuinte brasileiro ou não? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida para que tenhamos segurança daquilo que nós vamos fazer no Senado com alguma mínima exatidão. Outra pergunta que deve ser feita: as isenções, a despeito do seu bom mérito, a despeito da eventual justiça tributária, o que essas isenções representam em termos de número? Porque nós sabemos também que cada isenção concebida na reforma tributária significa a necessidade do aumento de alíquota àqueles que vão pagar o tributo. Bem, e hoje, dentro dessa discussão que acontece, a partir de agora no Senado Federal, uma reunião entre todos os governadores dos estados brasileiros, todos foram convidados. É por isso que nós chamamos aqui para falar conosco no Jornal Gente, ao vivo, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigada por nos atender aqui no Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Alegria estar com vocês da Band, também com a rádio. Estou à disposição. Muito obrigada. Olha, a gente já vai falar sobre Conselho Federativo, acho que é a grande discussão que envolve a repartição dos recursos entre os governos estaduais, mas queria começar perguntando para o senhor sobre um trecho da declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que acho que quem ouve se preocupa. Ele diz o seguinte: a gente precisa ter certeza que essa reforma não trará aumento de carga tributária. E a gente sabe que muita coisa foi mexida na reforma de última hora na Câmara dos Deputados e pouca gente entendeu agora 100% do que passou lá. Pelo que o senhor analisou, pelo que seus assessores se debruçaram sobre o texto, há alguma possibilidade de aumento de carga, governador? Bem, por isso tem as duas casas, né? O sistema bicameral. Bem me preocupa, governador. O sistema bicameral permite que a gente vá fazendo aferições e medições. Então, cabe de fato ao Senado saber se tem aumento de carga tributária, porque o sistema tributário brasileiro não pode impor ao cidadão e à cidadã brasileiro um aumento de carga tributária. Minha equipe não fez análise se há aumento de carga tributária. Nós, na verdade, estamos preocupados com a votação de uma forma geral. O conceito e a essência da reforma, na minha avaliação, ele está aprovado, esse conceito, porque passou bem na Câmara e tem certeza que vai passar bem no Senado. A preocupação que eu tenho como governador e como cidadão brasileiro é de que o sistema tributário brasileiro não seja um instrumento de aumento de carga tributária, mas também não seja um instrumento de concentração de riqueza nos estados já mais poderosos, né, em termos econômicos, em termos de população. Uma vez que a proposta do sistema tributário brasileiro já favorece estados populosos e cria uma dificuldade para estados com população menor, como é o estado do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é um estado que, nesse tempo, nesses últimos anos, nós fizemos nosso dever de casa, um estado com população pequena, mas um estado que soube sobreviver nesse caos tributário. É o único estado do Brasil que, desde 2012, quando eu governei o estado pela primeira vez, é nota A na gestão fiscal, está equilibrado na área fiscal, equilibrado na área política, equilibrado nas relações institucionais, com capacidade de investimento, com boas políticas públicas, e agora não podemos ter um sistema tributário que desorganize estados que se organizaram. Então, assim, vamos votar a reforma tributária, nós estamos trabalhando para votar, mas é preciso ter as compensações. Além de não ter aumento da carga tributária, não podemos ter também uma concentração de riqueza nas mãos de estados já muito poderosos. Por isso que a gestão do Conselho Federativo, Fundo de Desenvolvimento Regional, Seguro-Receita e a transição federativa são fundamentais para que a gente possa manter esse sistema de pesos e contrapesos num Brasil de um tamanho
né, que nós temos hoje e que é muito diferente de um estado para outro. Governador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O que preocupa mesmo os brasileiros, a opinião pública de uma maneira geral, é a ignorância ampla sobre esse tema. A gente assistiu um projeto dessa importância ser aprovado na Câmara com o aparente desconhecimento de 90% de quem votou nesse projeto. É tipo, votou, efeito manada, votou porque o Lira mandou, porque o líder do partido recomendou, mas ninguém, né, estudou aquilo. Todas as estimativas feitas pela área técnica das diversas entidades do setor produtivo indicam um aumento brutal de impostos. Ontem mesmo, a Federação do Comércio de São Paulo divulgou uma nota técnica prevendo um aumento de carga tributária no setor de serviços que pode chegar a 96%. É uma coisa absolutamente escandalosa. E o que a gente assiste são os políticos dizendo, olha, falando em tese, não pode fazer, não pode ter isso, não pode ter aquilo, etc. e tal, mas assim, ninguém fala com propriedade sobre o verdadeiro teor do projeto, né? Em que medida essa reunião do presidente do Senado, que pelas declarações dele também ignora completamente, nunca leu nada desse projeto, né? Em que medida esse encontro será importante, será relevante para o esclarecimento do que de fato nos espera? Bem, eu acho não, né? Eu tenho plena convicção de que o presidente do Senado ele tem a responsabilidade nessa condução e se ele não conhece totalmente o projeto ainda, ele vai naturalmente nesse procedimento interno do Senado, vai conhecendo e vai dando as diretrizes. A diretriz que ele estabeleceu na entrevista que vocês divulgaram agora é uma diretriz boa, não pode ter aumento de carga tributária. Como eu disse no início da minha fala anterior, um sistema bicameral é para isso, não teve toda a observação feita na primeira votação na Câmara. O Senado ele precisa fazer e colocar esse teto, essa chave que fecha para qualquer aumento de carga tributária. Agora, mudar um sistema tributário onde você estabelece que o tributo vai ser cobrado no destino, isso não tem como não mexer no sistema que nós tínhamos. No sistema que a gente tinha, o sistema que a gente tem é um sistema muito complexo, de fato é caótico. Então, assim, a hora que você faz um processo que busca uma simplificação e, ao mesmo tempo, você busca uma incidência do tributo no consumo, mesmo que você tenha 3 tipos de alíquotas, né, diferenciadas, de que o comércio possa ter uma alíquota menor, alguns setores que pagam menos tributo, alguns setores que pagam menos tributo, neste sistema atual, de fato, poderá ser afetado num sistema posterior. O que é importante que a gente defina, e a Câmara definiu isso, e o Senado vai ter que definir, é que os setores que tinham uma redução que tem uma redução de pagamento do tributo hoje, num novo sistema, mesmo que ele pague mais, né, ele vai ter que ter um tratamento diferenciado e favorecido, mesmo que seja um pouco mais do que ele paga hoje. Então, assim, marcar uma diferença, mantido o teto da carga tributária não ser elevada do que nós temos hoje, né, você ter uma diferença entre os setores que hoje têm diferença, que têm um compromisso menor em pagar, também continuar com um compromisso menor em contribuir com o tributo no novo sistema. Governador, Sônia Blota aqui, muito obrigada por estar respondendo aí nossas perguntas, né? Um assunto tão importante que a reforma tributária. Eu só queria insistir um pouquinho nesse assunto que o senhor acabou de explicar, é que mesmo que a alíquota do IVA fique em torno de 25%, ainda vai ser uma das mais altas do mundo. E o governo está com uma política de aumento dos gastos públicos. Aí que vem a questão. Para poder fechar as contas, né, muitos setores temem o aumento da carga tributária com a reforma tributária, seja na primeira parte, como o senhor explicou, que é a reforma no consumo, ou na segunda parte, que seria a reforma da renda. Então, eu queria que o senhor explicasse esse assunto para o nosso ouvinte, para o nosso assinante. Eu posso explicar naquilo que nós estamos trabalhando, né? De fato, se o governo insistir em aumentar gasto, despesa, e cobrindo essas despesas com o aumento de tributo, a economia vai reagir mal e o governo não vai achar o seu caminho. Fazer uma gestão pública
não tem muito segredo. Você não pode gastar mais do que você arrecada, mesmo que você possa emitir títulos, como o governo federal pode emitir títulos e fazer a rolagem da sua dívida. Eu, no meu estado, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, eu não posso emitir títulos. Eu sou um estado que eu criei um fundo soberano com recursos da Receita Corrente Líquida, então eu tenho responsabilidade. E eu acredito que o ministro Fernando Haddad, que o presidente Lula, também busca estabelecer um nível de compromisso com a responsabilidade, né, com o equilíbrio fiscal. Então, assim, se não tiver esse compromisso, né, essa reforma não dará certo e nem nenhuma outra reforma dará certo. Então, cabe ao Congresso Nacional, porque essa é uma reforma do Congresso Nacional, né, com apoio, com ajuda do governo federal, mas cabe ao Congresso Nacional estabelecer os limites, né? Está nas mãos da Câmara e do Senado, né, estabelecer limites de cobrança, e a administração pública tem que se organizar dentro deste limite. Nós fomos tentando esticar, ampliando esse teto para que a gente tenha mais ainda incidência de tributos sobre o cidadão, a economia reagirá mal e nós não entraremos num período virtuoso da economia. Nós já passamos um período grande de economia crescendo pouco, vamos crescer muito pouco esse ano de novo, e isso não sustenta a geração de oportunidade para os brasileiros. Então, assim, não tem segredo, você não pode, dentro da gestão, gastar mais do que você arrecada, mesmo que você não tenha condições de cobrir todos os seus compromissos. Governador, vocês aí, governadores, né, administradores públicos, não estão preocupados com o aumento da sonegação, com essa história da substituição tributária desaparecer? Eu tenho ouvido muito isso de tributaristas, né, que estão analisando essa reforma que está sendo discutida no parlamento. A sonegação vai aumentar, governador? Não, acho que a sonegação vai diminuir, né? Porque hoje as máquinas fazendárias hoje têm um nível de incorporação tecnológica que a gente faz um acompanhamento de todas as empresas, especialmente dos maiores contribuintes, de setores mais importantes. Então, hoje você tem o fiscal, sim, o auditor, sim, visitando empresas, analisando a situação de cada empresa, mas você tem hoje um sistema de inteligência artificial que permite que a gente possa fazer o acompanhamento. Muitas vezes a substituição tributária é mais fácil você fazer a sonegação num sistema de substituição tributária e quando você muda o sistema você consegue acompanhar mais empresa a empresa, porque o sistema de inteligência artificial permite que a gente faça hoje. Quando você joga tudo para o destino e o cidadão passa a, de fato, saber quanto que está pagando, né, naquele tributo, você tem condições de fazer um acompanhamento mais adequado da participação de cada empresa na contribuição das receitas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está ao vivo aqui no Jornal Gente. Governador, queria perguntar para o senhor agora especificamente sobre a questão do Conselho Federativo, não é? Que é quem vai gerir a arrecadação do novo imposto, do imposto sobre bens e serviços. Basicamente é esse conselho que vai dizer qual é a cota de cada estado no bolo arrecadado. Então é algo muito sério, porque, é claro, qualquer mudança que se faça em regime tributário, a primeira conta é aquela conta que cada um faz para saber, eu vou pagar mais, eu vou receber menos, eu vou receber mais. Havia ali uma espécie de bloco formado entre os governadores do Sul e do Sudeste para que o critério que predominasse nesse conselho fosse o critério de quantidade de população em cada um dos estados. E agora há uma outra linha, seguida principalmente pelos governadores do Nordeste, pelo que eu entendi, o senhor também segue essa linha, indicando que esse não pode ser o principal critério, já que isso traria algum tipo de distorção. Como é que vai se achar, governador, um critério justo para a composição desse conselho, que é um órgão que a gente está criando com a reforma e que vai ter um poder muito, muito grande, porque é ali na reta final quem vai dizer quanto fica para cada um? É negociação agora. De fato, eu me alinho com estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, né, porque, repito, já falei isso algumas vezes nessa conversa com vocês, o sistema tributário proposto já favorece estados populosos. Então, assim, é preciso ter compensações. A Receita tem 2 mecanismos de compensação para a receita dos estados e municípios. Nenhum estado, nenhum município vai receber menos
do que a média de 2024 até 2028, corrigido pelo INPC. Então, nenhum estado vai receber menos. E ainda tem um seguro-receita que está proposto na Câmara de 3% do IBS. Nós estamos propondo que seja de 5%, 2,5% para estado, 2,5% para município. Então, tem uma transição federativa longa e tem um seguro-receita para que ninguém arrecade menos. O Conselho Federativo é que vai definir. Estado que aumentou muito sua receita, ele vai destinar parte dessa receita para os estados que perderam muito a sua receita. Então, o Conselho Federativo vai fazer esse equilíbrio das receitas usando esses instrumentos que estão colocados na proposta que está tramitando no Congresso Nacional. Com relação à gestão do Conselho, à governança do Conselho Federativo, é isso mesmo. Como já tem um favorecimento aos estados populosos, é bom que a gente possa ter um critério de governança que equilibre o jogo federativo. Então, assim, o que nós defendemos, pelo menos o que o Espírito Santo defende, eu vou buscar aliados para essa proposta, e que além da votação, a primeira votação, a votação da maioria dos membros, dos 54 membros do Conselho Federativo, 27 dos estados, 27 dos municípios. Atingida essa maioria, a segunda votação, que confirma a decisão, é de pelo menos 50% dos votos de cada região. O que está colocado na Câmara foi 60% da população. O que nós estamos defendendo é que seja 50% dos votos de cada região, para confirmar uma decisão no Conselho Federativo. Isso permite que a gente tenha esse equilíbrio e é por isso que a gente vai buscar aliados em torno desse tema. Mas, governador, mas o desequilíbrio não está exatamente na falta de representatividade adequada dos estados maiores e, portanto, mais geradores de uma economia mais significativa, né? Pega um estado como São Paulo, por exemplo, que responde pelo que mais da metade da economia brasileira. O critério de cada estado, um voto que até agora prevaleceu, de fato, produz uma grande injustiça com os estados maiores. Rio de Janeiro, Minas Gerais, imagina, Minas Gerais tem 800 municípios. O peso político de Minas Gerais e o de São Paulo, com 600, será idêntico ao de um estado com uma centena de municípios, com a economia muito mais frágil, etc. O desequilíbrio também não desfavorece em demasia os estados maiores? Bem, você tem razão na hora que você faz o raciocínio inverso. Por isso que o equilíbrio ele é importante, uma vez que você pega a representação na Câmara dos deputados. Agora o Supremo Tribunal Federal diz que vai ter que ter um realinhamento da representação dos estados. Alguns estados perderão, outros estados ganharão, mas ninguém passará de 70 deputados e ninguém terá a menor representação de 8 deputados. Então, se você fizer essa representação pela população sem considerar um teto, você vai aumentando muito o desequilíbrio. Então, é importante que você não deixe de considerar a população, mas é importante que você não considere somente a população ou majoritariamente o peso da população, porque senão você, ao invés de você buscar oportunidade para todos que moram em outras regiões, todos vão buscando migrar para São Paulo ou para algum outro estado consumidor e você vai aumentando muito esse desequilíbrio que já existe hoje. Então, o sistema tributário brasileiro que está sendo discutido agora precisa levar em consideração esses instrumentos que busquem esse equilíbrio, para que a gente, favorecendo a população, o estado populoso já na hora que ele vai cobrar no destino. Na hora que ele vai cobrar no destino, uma empresa que está no Espírito Santo, que é um estado de consumo pequeno, vai ser muito mais importante ela estar em São Paulo, muito mais competitiva ela estar em São Paulo do que ela estar no estado do Espírito Santo, porque o poder de consumo maior está em São Paulo. Então, se a gente não tiver alguns instrumentos, como a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, e para a gente poder ter cada vez mais competitividade, qualidade de vida, nós vamos concentrando tudo em estados maiores. Governador, só queria voltar num ponto da nossa conversa, que foi puxado pelo Cláudio Humberto. A reforma aprovada na Câmara beneficiou o setor industrial, mas, por outro lado, aumentou demais a carga tributária dos setores de serviço e agro. Isso vai ser corrigido, na opinião do senhor? Isso vai ser enfrentado no Senado. Pode ter certeza disso. Nós já estamos vendo o debate, as conversas
a conversa do relator, a conversa do presidente do Senado. Isso vai ter que ser enfrentado no Senado. Mas eu não vou colocar aumento de carga tributária para um setor ou para outro. O que é preciso, não aumentando a carga tributária geral, né, setores que tinham um benefício, setores que têm um benefício no atual sistema, terão que ter um tratamento diferenciado no outro sistema, mesmo que o peso da carga tributária sobre eles seja maior. Mas quando comparado com outros setores, né, que hoje não têm o mesmo benefício, seja menor comparado com esses setores. Então, manter uma diferença do que é hoje para o que vai ser é fundamental, sem a gente aumentar a carga tributária geral. Governador Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, falou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Muito obrigada, governador. Até a próxima, hein? Obrigado a vocês, bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada, governador.